Epa. Muito bom dia, quase boa tarde. Aqui é o professor Alexandre Garcia, da Unidade Centro, e esta é uma aula sobre o Photoshop, no qual eu vou falar a respeito do efeito que eu chamei de pele de tigre. Na verdade, isso é um efeito de textura na qual eu vou primeiramente criar uma textura que imita a pele de um tigre, para em seguida, sim, eu fazer a aplicação dessa textura de pele de tigre em uma letra. Esse vídeo de hoje é uma continuação do vídeo de letra de madeira e mostra justamente uma outra metodologia que foi como foi feito naquele vídeo. No vídeo da letra de madeira, se vocês não se lembram, a gente pegou, criou a textura primeiro e depois aplicou a textura na letra. Dessa vez, eu vou fazer a textura diretamente em cima da letra, aplicando determinados efeitos e filtros. Vocês vão ver, é bastante interessante de se ver. Então, vamos compartilhar aqui a minha tela. Beleza, vamos lá para o Photoshop. Tal como foi feito no efeito da letra de madeira, a letra pele de tigre, ela também vai ser feita do zero. Ou seja, eu vou começar um arquivo em branco e, a partir deste arquivo em branco, eu vou fazer o efeito, ok? Então, só para vocês poderem ver melhor a tela do Photoshop, eu vou parar meu vídeo. E, apesar de eu saber que eu tenho uma carinha muito linda, eu não tenho por que atrapalhar a tela do Photoshop para a gente poder ver todos os recursos nela sem problema nenhum, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, vou pedir um arquivo novo. Vou trabalhar nesse arquivo com o nome de letra de pele de tigre. Para quem não assistiu às outras aulas, por que é interessante dar nome para o projeto? Isso aqui já é salvar o arquivo? Não, isso aqui ainda não é salvar o arquivo. Você só está dando nome para o projeto. Por que é importante se dar nome para o projeto? Porque depois, se você tiver arquivos diferentes do mesmo projeto, eles são encontrados de maneira mais fácil se os projetos forem nomeados. Você pode utilizar programas como, por exemplo, o próprio Photoshop ou então o Adobe Bridge, que é um programa que verifica, faz como se fosse um catálogo dos arquivos que você tem no teu computador dentro do pacote do Adobe, certo? Então, para esse efeito que eu estou querendo, eu vou trabalhar com uma figura com 500 pixels de largura, 500 pixels de altura e 200 pixels por polegada na resolução. Precisa ser com essas medidas? Se vocês quiserem obter um efeito exatamente igual ao meu, ou pelo menos bem parecido com o meu, sim, tem que ser com essas medidas, mas não tem problema se vocês experimentarem medidas diferentes, só vão obter, obviamente, um resultado um pouco diferente, tá ok? Então, vamos dar ok. Aqui estamos na nossa tela inicial e, diferente do que foi feito em aulas anteriores, eu vou já começar escrevendo aqui uma letra. Esperar minha ferramenta de texto inicializar, que às vezes é demorado mesmo. Pronto, agora sim. Vou dar um clique aqui na tela e vou digitar uma linda letra, a letra A maiúscula. Ah, mas eu não estou vendo nada. Não está vendo nada porque simplesmente esse bendito pintou a minha letra de branco aqui. A última cor que eu usei nas letras foi branco, então vou passar agora para a cor preta. Pronto, agora eu estou vendo a minha letra preta. Então,
Primeira coisa que eu quero fazer com esta letra, eu quero mudar o tipo da letra dela para uma letra que vai ficar mais bonita com o efeito da pele de tigre em cima. Eu recomendo, para a utilização desse efeito, a fonte Times New Roman. Aqui, pronto. Mas precisa ser essa? Não, pode ser qualquer fonte que você ache bonita, tá? Eu, particularmente, gosto dessa, que eu acho a letra A, nessa fonte, uma letra A bem estilosa. Troca, no caso, para a ferramenta de mover, e se os controlezinhos de aumentar e diminuir já não aparecerem automaticamente, basta você utilizar a teclas Ctrl mais a letra T, que vai fazer esses controles de transformação. Lucas, a aula deve ir até aproximadamente 12h30, tá? Então, seguindo viagem, vamos dar uma aumentada legal nessa letra. Quanto maior for a letra, mais efeito pega nela e mais bonito fica meu trabalho. Então, tá legal. Uma letrona bem grandona. Ótimo. Então, primeira coisa que eu quero fazer com essa letra é mudar a cor dela, porque tigres não são pretos, né? Tigres são laranja com marrom, né? Laranja na pele e marrom nas listras. Então, vamos primeiramente criar uma cor laranja. Essa cor laranja ela será criada com 250 pontos de vermelho, 150 pontos de verde e 30 pontos de azul. Isso daqui do RGB, caso algum de vocês não saibam, são a mistura de cores de vermelho, verde e azul do padrão de cores chamado RGB, que é o padrão de cores no qual se trabalha com luz. Para quando você trabalha coisas para usar na tela, normalmente se utiliza este padrão de cores aqui. O outro padrão de cores que você pode utilizar é o CMYK, onde temos o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. E para criar essa mesma cor que eu estou criando com o RGB, as medidas CMYK seriam essas aqui. 0 no ciano, 57 no magenta, 90 no amarelo e 0 no preto. Não precisa se preocupar em decorar esses valores, porque, primeiro, vocês podem já estar anotando, seria até interessante vocês fazerem anotações sobre o conteúdo dessa aula, e eu vou disponibilizar, junto do link deste vídeo que será lançado no canal da Microlins RJ, também vai estar um link para um arquivo .doc com o passo a passo desse efeito, que é esse arquivo que vocês podem ver aqui. Ó. Então, como vocês podem ver, 250, 150, 30 são as cores RGB para poder utilizar esse tom de laranja, que é o que eu quero. Legal? Toquei. E para passar a cor daqui da caixa para a letra, eu posso utilizar a ferramenta balde de tinta, desde que a camada da letra esteja selecionada. Tá? Vamos para a camada da letra selecionada. Eu posso usar o balde de tinta ou, como eu prefiro, que é mais fácil, eu seguro no teclado a tecla Alt e bato a tecla Backspace, que está em cima do Enter. Então, o Alt da esquerda e o Backspace, que está em cima do Enter, aplica a cor do primeiro plano para o objeto que estiver com a camada selecionada aqui na janela de camadas. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu posso seguir viagem? Botem no chat aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. Se não tiver dúvida, simplesmente bota OK, que eu vou seguir viagem. Ok, pronto. Então, vamos seguir. Ah, legal. Então, o meu tigre já está com metade das cores prontas. E a pele do tigre é essa laranja que eu quero utilizar. Mas faltam as listras, porque, afinal de contas,
os tigres são listrados, né? Então, para fazer as listras, primeira coisa que a gente deve fazer, criar uma camada nova, utilizando este botão aqui, nova camada, é só clicar nele. Gerou uma camada 1 aqui em cima, e nesta camada 1, eu vou pegar a ferramenta laço, que pode ser utilizada tanto com o clique aqui na própria ferramenta, como também pode ser usando a letra L para ativar a ferramenta. Com essa ferramenta laço, eu simplesmente vou gerar as listras do meu tigre. Atentem para o fato de que tem um sinal de mais aqui junto com a ferramenta, é porque está ativado aqui em cima a opção adicionar a seleção. Cuidado que se estiver a nova seleção ativada, ao invés do adicionar, ao fazer uma nova listra, a listra velha some. Estão vendo? Então faz uma listra nova e a listra velha some. Como eu estou querendo várias listras nesse meu tigre, então eu tenho que ativar aqui a opção do adicionar a seleção, que aí sim eu posso fazer agora quantas listras eu quiser, pegando partes diferentes da letra, e não tem problema nenhum se as tuas listras ficarem tortas, cheias de curvas, porque, afinal de contas, a lista de tigre não é reta. Então, não tem problema nenhum se as tuas listras ficarem assim, todas tortinhas, todas quebradas. É para ficar desse jeito mesmo, tá ok? Ah, mas eu não quero listras da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu quero listas todas retas, eu quero listas de cima para baixo, uma da direita para a esquerda, em vez da esquerda para a direita. Faz a lista do jeito que você quiser, meus filhos. Aqui não tem regra. Nessa história de fazer listra, você pode fazer tua listra da maneira que te der vontade, que não tem problema nenhum. E as listras têm problema de terem pedaços dela para fora da letra? Também não tem problema nenhum, porque a gente só vai aproveitar o que está dentro da lista. Tá? Então, beleza. Uma vez que agora a gente criou as listras, eu preciso pintar essas listras. E para pintar, eu vou lá na caixa da cor do primeiro plano de novo, e a cor da listra que eu quero criar, ela tem 50 de vermelho, 30 de verde e 0 de azul. Então, ficou um marronzinho escuro aqui, tá vendo? Então, 50, 30, 0. Ou, se você quiser usar CMYK, é 70 no ciano, 86 no magenta, 89 no yellow, amarelo, e 63 no preto. Tá? Aí fica a gosto de vocês usar qual dos dois eu quero. Eu vou utilizar o RGB mesmo, 50, 30, 0, e está de bom tamanho. Então, dou OK. A cor aparece aqui no primeiro plano, e agora, para aplicar a cor nas minhas listras, leve em consideração que, em primeiro lugar, você está com a camada 1, que é a camada das listras selecionada, e aí utiliza aquele Alt Backspace que eu usei agora há pouco. O resultado é esse aqui. Um monte de listras passando por cima da letra. Tá? Então, o efeito que eu queria era esse aqui mesmo. Só que, pelo menos por enquanto, essas listras parece que eu rabisquei, que eu rasurei a letra, e não que eu estou com a letra listrada de verdade. Como é que eu faço para essas listras entrarem na letra? Em primeiro lugar, utilizamos a tecla Ctrl+D de dado para remover as seleções. Poderia ser também, se quisesse, ferramenta, o menu selecionar, a opção cancelar seleção ou Ctrl+D, como vocês podem ler ali. Então, Ctrl+D de dado ou cancelar seleção dentro do menu selecionar. Agora, com a camada das listras aqui selecionada, eu venho no menu camada e procuro por este cidadão aqui, o agrupar camadas. Agrupar camadas vai dar um resultado? Não, não é agrupar camadas que eu quero, não.
Cadê o cara que eu quero? Cadê? Ah, tá aqui. Criar máscara de corte. Não é agrupar, não. É que agrupar em outras... No Corel é agrupar, por isso que eu às vezes me confundo. Então, não. É criar máscara de corte. Alt, Ctrl e a letra G. Então, quando você clica nessa opção do criar máscara de corte, olha o que acontece. Ó. Tá vendo? As listras vão para dentro da letra. Você sabe que deu certo porque a camada 1, que é onde está a lista, ganhou esta setinha aqui apontando para baixo, indicando que a camada das listras entrou na camada da letra. Tá? Você quer perguntar alguma coisa, Lucas? Alguém ficou com dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Opa, desse jeito, sim, desse jeito ficou melhor porque o resultado é esse, né? Eu queria uma letra laranja listrada de marrom. Então, a maneira de fazer isso é essa, tá? Então, tá bom. Só que, para dar continuidade a essa brincadeira, e eu poder agora fazer isso aqui parecer uma pelagem, pelo, né? Porque assim, tá bom, tá listrado, tá bonitinho, mas não parece uma pele de tigre, parece só uma letra listrada. Não tá com cara de tigre isso aqui ainda não. Eu vou, primeiramente, precisar juntar essas duas camadas numa camada só. Não é a mesma coisa que agrupar. Eu vou precisar mesclar essas camadas. Para isso, eu venho na ferramenta camada e existe aqui a opção chamada mesclar camadas visíveis, que também pode ser usando Ctrl mais o Shift mais a letra E. O problema é que eu não posso ativar isso no momento que a camada plano de fundo também está visível. Se eu fizer essa mesclagem agora, eu vou juntar todas as três camadas numa só e não vou mais poder mexer na letra. Como não é esse o objetivo do meu trabalho, eu quero só juntar as listras com as letras, o que eu tenho que fazer primeiro, então? Primeiramente, eu venho na camada plano de fundo e oculto ela clicando no nosso ícone do olhinho aqui das camadas. Com ele ativado, a camada fica visível, com ele desativado, a camada fica oculta. Uma vez estando oculta a camada, agora eu posso ir lá no menu camada, pedir a opção do mesclar camadas visíveis e ele vai juntar numa camada só a letra e as listras. Só toma cuidado com uma coisa, gente. Quando você ativar esse recurso de mesclar, a letra deixa de ser letra, passa a ser um objeto de desenho. Então, se você está utilizando esse tipo de efeito num texto grande, por exemplo, ou numa palavra ou numa frase, tome cuidado da frase estar escrita corretamente, se não tem nenhum erro de português, se não tem nenhuma coisa que você precisa modificar na letra ou na palavra, que uma vez que mesclou, já era. E mais alguém que levantou a mão para perguntar? Quem foi? Foi a Karen? Fala, Karen, você quer saber, quer perguntar alguma coisa? Pode escrever aqui na parte do chat. Vamos lá, Karen, escreve ali para mim qual é a tua dúvida. Karen está com dúvida? Não? Bom, então tudo bem, vamos seguir viagem. Todo mundo entendeu como eu consegui fazer essa letra ficar junta, a letra e as listras, gente? Se vocês entenderam tudo direitinho, joga um ok aqui para mim no chat, por favor. Vamos lá, joga um ok, Lucas ok. Caio ok também, então tá. Vamos seguir viagem. Viviane ok? Ótimo, então vamos seguir. Aí, beleza, estou com a minha camada da letra aqui, estou com a minha camada do plano de fundo aqui. Para eu poder agora dar a esta letra um efeito que pareça uma pelagem, realmente uma pele de tigre, eu vou ter que aplicar aqui alguns filtros. Sendo que esses filtros,
eles vão fazer esta tonalidade de laranja e de marrom ficar meio marrom claro e preto. Elas vão meio que mudar o tom da cor. Como eu não quero perder esse tom de cor, então eu vou ter que fazer um recurso que é clonar a minha camada. Isso é bem fácil, basta você estar com a camada selecionada e apertar no teclado Ctrl mais a letra J. Ele cria automaticamente uma cópia com tudo que estava dentro da camada selecionada. Então, agora, eu estou com duas camadas com a mesma letra. Esta camada da cópia, ela vai servir mais para frente para eu aplicar as cores dela em cima das cores da camada 1 que vão ser perdidas devido aos filtros. Então, ela vai, por enquanto, ficar oculta, porque eu não estou precisando dela. Eu vou voltar aqui para a camada 1. Então, estou guardando esta camada cópia para utilizar mais para frente, tá ok? Então, beleza? Seguindo viagem, agora na minha camada 1, vamos aplicar alguns filtros. Eu venho aqui em cima, no menu filtro, e procuro dentro dele ruído, adicionar ruído. Ele faz com que apareça esse granulado em volta do meu, dentro da minha letra, e aí só para eu dar uma colinha rápida, eu vou precisar de 70% de ruído. Então, beleza, vamos lá na intensidade, jogo 70%, beleza, jogou bastante ruído. O ruído vai ser distribuído de forma gaussiana, isso significa que o ruído é mais intenso no centro e mais aberto nas pontas do objeto. E também vou deixar marcado esse monocromático, porque eu só quero granulados brancos e pretos no meu tigre. Se eu desmarcasse esse monocromático, ficaria um monte de pintinhas verdes, azuis, amarelas, e eu não quero tigre com pintinhas amarelas, eu quero só preto e branco mesmo. Então, 70% de intensidade de ruído, distribuição gaussiana e monocromático. Do ok. Beleza, já fez esse efeito aqui, só que ainda não acabou. Agora vamos no filtro de novo. Dessa vez eu vou procurar a opção desfoque e dentro dela a opção desfoque de movimento. Legal. Aí nessa desfoque de movimento, deixa eu só dar uma colinha de novo quanto que eu vou precisar daqui. Vou precisar de 30 de ângulo, 7 de distância. Ok, então 30 de ângulo tá legal, distância 7, porque eu não quero tão distante assim. Ótimo, então 30 graus de ângulo, 7 pixels de distância do ok. Se vocês pararem para ver, já está aparecendo meio uma pelagem, graças ao efeito do ruído, junto com o efeito do desfoque de movimento, parece os pelinhos aqui. Só que, justamente por causa do efeito desfoque, a letra ficou desfocada, né? É isso que o efeito desfoque faz, né, professor? Ah, que coisa. Aí eu não quero essa letra desfocada, eu quero esse efeito mais nítido, eu quero enxergar o que o efeito está mostrando aqui na minha tela. Para isso, utiliza-se um terceiro filtro que se chama tornar nítido, máscara de nitidez. Esse é um dos efeitos mais bacanas que tem dentro do Photoshop, porque ele literalmente pega o efeito que você aplicou e aumenta ou diminui a nitidez dele para você poder enxergar melhor, tornar realmente mais nítido o trabalho, só que não é com essas medidas que estão aqui. Deixa eu dar uma copiada aqui na minha conversa aqui. Ah, legal. Então, eu vou precisar usar uma intensidade de 200, ótimo, um raio de 1 e um limiar de 0. O que isso daqui faz? A intensidade ele é controlado por porcentagens, e quanto maior a porcentagem que você coloca, mais nitidez ele aplica no efeito. Não há limite. Você pode botar até 1000% de nitidez se você quiser, mas nem sempre isso vai dar um efeito bacana no teu trabalho, tá? A opção raio 1 pixel, ele faz com que as ranhuras
que aconteceram com aquele desfoque de movimento, elas fiquem com o tamanho, a espessura, vamos assim dizer, de um pixel. Quanto maior o raio que eu colocar aqui, maior seriam os vãos, os buracos entre esses desfoques. Tá? E limiar com 0 níveis, ele está fazendo com que exista apenas uma camada de objetos. Se eu colocasse mais limiares, ele colocaria mais pelos uns sobre os outros, o que nesse exemplo aqui não é uma boa escolha. Tá? Então, 200 de intensidade, 1 de raio, 0 de limiar, do OK, e este aqui é o efeito. Tal como eu falei para vocês, tá bom, agora eu estou vendo o pelo do tigre bem legal, assim, bem pronunciado. Só que o que era laranja ficou um marrom e o que era marrom ficou preto. Como eu falei, a gente perdeu as cores originais por causa dos efeitos, principalmente do ruído e do desfoque. Tá? Como que a gente resolve isso? Muito fácil. Lembrem-se que a gente tem uma letra sem os efeitos. Temos a letra com os filtros e a letra sem os filtros, que é a minha cópia. E eu vou justamente usar a camada da minha cópia para pegar essa cor e aplicar ela na camada que tem os filtros. Para isso, eu vou utilizar aqui em cima o chamado modo de mesclagem da camada. O objetivo dele é você pegar a camada que está em cima e juntar na camada que está embaixo, fazendo com que elas se misturem. Mesclagem é justamente a mistura. Tá? Então, para esse efeito aqui, eu vou precisar desta opção aqui, que é a luz indireta. Com a camada da cópia selecionada, vou no modo de mesclagem e escolho a opção luz indireta. E esse aqui é o resultado. O que o luz indireta fez? Ele pegou a camada de cima, as cores da camada de cima, e aplicou na textura da camada de baixo. Assim, eu pude ficar com os efeitos do filtro da camada de baixo, tá vendo? Só que com as cores da camada de cima. E aí a gente já conseguiu agora uma bonita letra de pele de tigre com cor e efeitos, tudo com o mando figurino. Legal? Para dar uma finalizada nisso aqui e já poder utilizar essa letra em qualquer coisa que a gente queira, novamente, eu vou sumir o plano de fundo, ocultar o plano de fundo, que eu vou, de novo, mesclar essas duas camadas numa camada só e obter o resultado que eu queria. Para isso, vamos lá no menu Camada, e escolhemos a opção mesclar camadas visíveis, Shift mais Ctrl mais a letra E. Clica lá. Beleza, agora temos uma camada mesclada com filtros e cores tudo junto num só. E se eu quiser dar mais um pouco de efeito nessa letra, só para ficar um negócio mais bacaninha, eu posso ir lá embaixo nos estilos da camada e aplicar, por exemplo, um chanfre em entalhe, que, para quem não se lembra, é aquele efeito que permite fazer com que um objeto fique assim com mais cara de 3D, né? Mais cara de arredondada, só a gente mudar os tamanhos do objeto assim, ó, e colocar uma letra assim com mais arredondado, vamos assim dizer. A gente pode também dar uma suavizada nelas aqui e ficar assim, uma letra bem bacana. Então, eu apliquei, no caso, a técnica chamada cinzel suave, utilizei profundidade de 195%, um tamanho de 7 pixels e uma suavização de 7 pixels, mas esses valores ficam a critério de vocês. Você pode aplicar a quantidade de efeito que vocês quiserem até vocês terem um resultado bacana. Um outro estilo que eu também acho muito legal de usar nesse efeito aqui é a sombra projetada, que aí a gente tem
a direção que a luz está batendo. Eu vou utilizar aqui uma direção de 141 graus. Vou aplicar uma distância assim para até eu poder enxergar a sombra direitinho. Eu botei 13 pixels de distância e pronto. Para mim, isso já está o suficiente e esse aqui é o meu resultado final. Então é isso, gente. Essa é a forma de você fazer uma letra que parece uma pele de tigre. Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula e vamos agora até a próxima. No caso, eu vou primeiramente finalizar aqui a gravação, porque a gravação já acabou. Só isso que eu preciso.